Fala comigo, super jovem! Eu tô aqui com o Rodrigo Fernandes. Ele é o bichão, cara. Ele é professor da Fundação Dom Cabral, consultor de empresas, mentor da G4 Educação e fundador da comunidade Métricas Digitais. Ele é do meu time, é métrica na veia, tem que medir tudo que faz sentido, não é não, Rodrigo? É isso aí, senão não dá para trabalhar, né? Cara, seja muito bem-vindo, fico muito feliz que você veio aqui, valeu. Vou começar te dando um presente que eu já vi que você é um cara tech, você tá com o uniforme dos tecnológicos, calça jeans e camisa preta. Essa aqui é uma camisa especial para ti. André. Da Consolate, é uma camisa tech. Consolate é patrocinadora do canal Super Jovem. Pô, maravilha, obrigadão. É uma polo, toda polo do mundo é feia, menos essa. Pô, já vou usar então amanhã. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Pode jogar na máquina, obrigado. Lavar, secar, põe o sabão que você quiser. Pô, sensacional, tava precisando de uma mesmo. Obrigadão. Se você que está assistindo quiser, usa o cupom SUPERJOVEM20 na Consolate, que te dá 20% de desconto agora. Valeu. Cara, como é que começou sua vida? Você sempre empreendeu? Você está empreendendo só agora? Começou aqui do lado, eu morava aqui perto, estudava aqui no FMG, fazendo ciência da computação. Então eu vim da ciência da computação, mas logo no último período do curso eu comecei a empreender. Enfim, tive várias empresas, empresa investida, empresa bootstrapped, fiz saída. E no universo de startup? Sempre no universo de startup. Realmente a gente é meio doido, né, cara? A gente é bem doido. Podia abrir um restaurante. A minha mãe falava que eu sou médico, cara. Eu acho que era uma excelente ideia que ela tinha, viu? Um excelente conselho que ela me dava, mas infelizmente eu não ouvi. E o que a gente foi vendo, né, André, é que assim, o jogo, né, no mundo de startup ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Esse é um ponto muito interessante da gente conversar. Porque quando a gente fala, né, no mercado que a visão financeira em uma startup precisa ser diferente de uma empresa tradicional, às vezes o pessoal acha que a gente está tendo um papo meio... vamos pensar fora da caixa, inovação, pode ter prejuízo à vontade. Startupês. E não é nada disso. Tá? É realmente assim, é uma visão financeira diferente, mas que tem a mesma base de sempre, né? Que é a geração de valor a longo prazo, geração de resultado. Só que tanta coisa mudou, tanta coisa diferente, que por incrível que pareça, até as finanças são diferentes. E se a gente startup, a finança é diferente. É totalmente diferente. E se a gente não tem... Vamos falar de uma empresa tradicional, jogo rápido. Como que é na empresa tradicional? Pois é, André. Numa empresa tradicional, a gente tem lá, né, vamos pensar, uma boa e velha padaria, né? Sim, eu sempre uso. É o exemplo da padaria. Imagina que todo mês ali você tem uma certa despesa, né? Você paga um aluguel, paga os funcionários, tem seu custo, né? Pô, a farinha de trigo, a mão de obra que é aplicada ali na fabricação do pão, e você tem uma certa receita, tá? Grosso modo, essas coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Você não faz você não compra farinha de trigo hoje para um pão que você vende daqui a 6 meses, tá? Então o que acontece? Você vai chegar no final do mês, olha a sua receita, seu custo, né? Esse é bom diferenciar, né? Famoso custo e despesa. A sua despesa, cara, e depois de fazer uma continha de soma e subtração, você quer um lucro elevado, tá? Tanto percentualmente, né? Que é a margem, quanto em valor absoluto, né? Você quer ter um bom lucro ali. Uma startup não é assim. Uma startup, a gente tem um jogo que a gente tem um descasamento temporal nas coisas que a gente faz. Muita coisa que a gente faz hoje, ela tem resultado amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 12 meses. Ou às vezes durante 20 anos, no caso de uma assinatura. Tá? Tem empresa, por exemplo, que eu atendo, que os caras têm clientes desde 99, tá? Na base de clientes dele. Para a gente resolver esse descasamento temporal que a gente tem dentro de uma startup, a gente precisa desagregar um pouco os resultados. Tá? A gente não pode olhar só assim, receita, custo, né? Despesa, lucro.
A gente precisa entender quais são as unidades mais fundamentais de valor dentro desse negócio, senão eu vou correr o risco de achar que um negócio que está tendo prejuízo é necessariamente ruim e um que está tendo lucro é necessariamente bom, o que, assim, está muito longe de ser a verdade no caso das startups. E mais uma vez, tá? Eu não estou falando de casos muito atípicos de, poxa, o WhatsApp foi vendido, se não me engano, por 18 ou 19 bilhões de dólares para a Meta sem ter um real de resultado. Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de empresas que têm resultado, que têm transações financeiras, que têm receita, têm despesa. Não são esses casos muito atípicos, não é disso que eu estou falando, tá? Mas se a gente não entende um olhar diferente, por exemplo, numa startup que ainda não atingiu o Product Market Fit... O que é um Product Market Fit? Eu tenho uma definição própria de Product Market Fit, tá? A tradução é o produto que tem um fit com algum mercado, né? Exatamente. Pois é. Que ele tem um lugar... Ele tem um encaixe com o mercado, isso. né? Pois é. E isso é um negócio muito interessante, porque é o seguinte... Por um preço suficientemente baixo, praticamente qualquer coisa tem Product Market Fit. Né? Pega um produto de péssima qualidade e joga o preço dele lá embaixo. Vai vender. Tá? Levando isso em conta, André, eu acho que os testes que o mercado costuma fazer, né, que são principalmente os testes de retenção de clientes, né, e o teste, né, que vem lá do Sean Ellis, né, que você pergunta se pelo menos 40% dos usuários ficariam insatisfeitos, né, se não tivesse seu produto mais amanhã. Eles são testes muito interessantes, mas eles são muito parciais. Porque você pode ter péssimos negócios com retenção e com satisfação. Ah, é? Mas eu vou te contar um caso que ilustra bem isso. Estou curiosíssimo aqui para entender. Você já ouviu falar de uma startup chamada MoviePass? Foi uma startup que ela surgiu, sei lá, deve ter 6, 7 anos mais ou menos, e que a proposta dela era o seguinte: você teria um cartão, você tinha, na verdade, né? Foi uma empresa que fez até, abriu capital. Você tinha um cartão, acho que bandeira, sei lá, talvez até Visa, Mastercard mesmo, que por $10 ao mês você poderia ir ao cinema quantas vezes você quisesse. Tá? Assinatura e cinema infinito. Exatamente. Só que o seguinte, a MoviePass não foi criada pelos donos do cinema. Tá? Se tivesse sido criada, a análise seria completamente diferente. Aí você teria capacidade ociosa, é melhor você colocar uma pessoa, né, quase que de graça num assento vazio, né, do que você deixar ele vazio. Não era pessoal da indústria do cinema, não. Eram empreendedores. Agora, olha que interessante, que chega a ser, né, depois que passa, né, é óbvio, né? Eles cobravam $10 por mês para você ir no cinema de forma ilimitada e cada ingresso custava para eles $10. Nossa. Não, se você assina é porque você vai muito ao cinema. Exato. No mínimo 2 vezes por mês você vai. Então, se eu tô pagando essa assinatura, eu tô querendo dinheiro. Nossa. Agora vamos fazer um teste de Product Market Fit da forma convencional. Qual que é a retenção do produto desse? Nenhuma. Não, a retenção... Não, eu digo assim... Retenção que você falou que a gente queria ficar? O cara gosta de ir no cinema, em vez de ele gastar 20, 30, 40, 50 dólares por mês, ele gastar 10. É muito melhor, ele fica. Forever. Forever. Isso. Gosto do meu Spotify. É isso. Qual que é o nível de satisfação? Pode chegar um de R$2 é que eu não troco. Qual que é o nível de satisfação do cliente dessa empresa? Vai ser grande. Vai ser grande. Faz sentido dizer que essa empresa tem Product Market Fit? Acho que faz. Eu acho que faz, se a gente ignorar que essa empresa precisa ter resultados. Pois é. Agora, se você falar assim, poxa, eu tenho uma premissa que essa startup, ela precisa gerar valor e não destruir valor, são definições que o mercado usa, né? Tem alguns lugares que trabalham com Product Market Fit só no sentido do produto em si, e tem lugares que trabalham com a definição de falar, poxa, peraí, tá, se eu for pegar uma nota de R$100 e sair vendendo na rua por R$10, minha aquisição de clientes vai ser fantástica, minha retenção também vai ser muito boa e a satisfação também vai ser muito boa. Só que eu tô vendendo mais barato. Você tá falando, você tá contando essa história, eu tô pensando na Well Hub. Assim, parecido,
Só que não é o hub, eu pago quase a mesma coisa, né? Na verdade, assim, a empresa que paga R$1.000 por mês pros caras, pra gente poder ter uma turma nossa usando, e cada funcionário ainda paga. E a academia ainda recebe toda vez que você vai lá e ela fica te dando bonificação pra você voltar. Exatamente. No caso da Hub, eles têm uma engenharia muito bem pensada para isso dar resultado no final das contas, né? No caso de um MoviePass, não. Era tão simples quanto isso. Então os caras estavam pagando pra você ir no cinema. Eles estavam pagando para ir no cinema, abrir o capital. Entendi. E, enfim, por que eu defendo, né, que um negócio como esse não deveria ser visto como um caso de Product Market Fit, mesmo passando em todos os testes de mercado? Porque justamente se você pega ali um conjunto de clientes, né, e analisa ao longo do tempo, você não vê geração de resultado, de valor. Tá? O que não é lucro, não é prejuízo. Tá? É geração de valor de clientes ao longo do tempo. Tá? A gente traz o cliente hoje, né? Eu gastei R$1.000 para trazer um cliente. Eu preciso que ele traga valor para mim ao longo do tempo. Esse mês, eventualmente, eu vou ter prejuízo, porque eu estou trazendo muito cliente. Mas ao longo do tempo, né, e pensando, né, até em termos de valor presente líquido, né, que é pegar esse fluxo financeiro e trazer a valor presente, eu preciso que o valor dele seja muito maior que os 1.000 que eu gastei para investir, né, para adquirir esse cliente. Quando a gente começa a olhar as coisas nessa forma, e é na ponta do lápis, tá? Não é realmente assim, poxa, vamos relaxar os métodos, a gente começa a entender coisas que a gente nunca entenderia com a visão financeira tradicional. E a gente não entende por um simples motivo. Quando a gente olha para o trio sagrado, né, das finanças, né, você tem 3 peças, né? O DRE, o balanço e o relatório de fluxo de caixa. E eu te pergunto, onde que está o cliente nessa história? Tem cliente aqui, não? Tem sentido isso, cara? Não. Eu tenho os 3 relatórios que a área financeira sempre ensinou a gente a fazer, e hora nenhuma, e veja bem, André, eu nem estou falando de satisfação de cliente, não. Eu estou falando de uma análise, por exemplo, olha, eu tinha 1.000 clientes, adquiri 200, perdi 100, agora eu estou com 1.100, só que o ticket médio era X, passou para Y, não parece um lugar nenhum. Interessante isso. Olha só o que eu tô lembrando, associação que eu tô fazendo com a história da Nike. A Nike, por exemplo, ela, quando eles fizeram o tal do choque de gestão, que eles quase quebraram a empresa e ela tá a risco, né? Eu tô até chateado que eu gosto muito da marca. Os caras esqueceram do cliente. Eles olharam só o DRE, fluxo de caixa e balanço. Saíram cortando todas as relações, esqueceram dos parceiros. Exatamente. No curto prazo, a empresa começou a lucrar mais e em alguns anos ela... Exatamente. E a questão de olhar para o cliente, ela traz, por definição, uma visão que é mais de longo prazo, sabe? Não é questão de, poxa, vou esquecer do curto prazo, não é isso. Até porque o curto prazo é a conta que você tem que pagar, você tem que estar olhando sempre, é claro. Mas assim, você começa a pensar que o cliente ele vai te dar um resultado ao longo do tempo, sabe? Lifetime value. Exatamente. Você já começa a falar, puxa vida, de repente eu vou fazer alguma coisa aqui que no momento não vai ser tão interessante, mas numa visão de relacionamento com o cliente ao longo do tempo vai ser positivo sim para a empresa. Então, isso nos traz uma visão completamente diferente dos negócios. E essa visão, ela é uma visão que ela pode ser complementar para alguns tipos de negócio, tá? Eu acho que a gente tem 3 níveis, tá? O primeiro deles são algumas poucas empresas em que isso não se aplica, tá? Por que não se aplica? Ou porque você não identifica o cliente, tá? Por exemplo, mais uma vez, nosso amigo aí da padaria, Sim. não identifica o cliente. E nem o Walmart também não identifica, não é porque a padaria é pequena, é porque você vai lá, compra e não fica escrito em lugar nenhum, a não ser que você tenha um cartão de fidelidade ou um cartão de crédito da loja, que foi você que fez aquela compra. Então acabou a conversa. Tá? Se eu não sei que a compra de hoje e de ontem foram ambas feitas pelo André, eu não tenho como trabalhar em cima da figura de cliente. Ok. Outro caso que isso não se aplica são empresas como a Petrobras, uma Vale, sabe? O jogo ali é o valor da commodity. Sim. Não é relacionamento com um determinado cliente, é uma coisa muito secundária nesse tipo de negócio. A gente tem uma segunda camada de empresas
em que isso é interessante, mas não é imprescindível. Vamos dizer que é a maior parte da economia. Tá? É uma visão que, poxa, é uma visão complementar, que traz alguns insights que podem ser muito bons. Agora, a gente tem uma parte da economia que essa visão ela é fundamental. Fundamental. Se você não entende isso, você não tem a menor ideia sobre o que está acontecendo no seu negócio. Ah, aqui está o DRE, aqui está o balanço, cara. Você não entendeu nada do seu negócio. Nada. E um caso, por exemplo, que você disse, por exemplo, da Wellhub, é um caso desse. Uma Smart Fit, um SaaS qualquer, uma Netflix. É impossível entender um negócio desse sem ter dados a respeito de cliente. Impossível. Então, por exemplo, um investidor que está investindo numa empresa dessa e não trouxe uma visão de cliente para a mesa e não pediu esses dados, ele não sabe o que está fazendo. Entendi. Ele não sabe. Porque são dados que podem te mostrar que aquele negócio que, mais uma vez, parecia ser bom é ruim ou vice-versa. Uhum. Justamente porque você tem esse descasamento temporal. Tá? Muitas vezes você está pressionando o resultado do seu negócio hoje, mas está gerando valor ao longo do tempo. Tá? E a unidade que a gente tem para pensar essa questão só pode ser o cliente. Né? Então, ele se torna uma figura fundamental em negócios da nova economia. Tá? Sem esse entendimento, as empresas realmente elas estão no escuro, elas realmente não sabem o que estão fazendo. Cara, genial. Agora me ajuda a entender aqui. Como que o empreendedor, o empresário vê isso? Tem esse olhar aí? Como é que, tipo assim, porque, por exemplo, eu faço parte do Equity Club. Inclusive, vou conhecer o Thales semana que vem lá em São Paulo. Legal. Que ele vai estar lá na imersão do grupo, né? Thales do G4 Educação, para quem não sabe, que ele é mentor do G4, né? Uhum. Eles estão fazendo uma manobra que é o seguinte, eles vendiam, né, até um tempo atrás, só o treinamento. E aí eles tinham uma receita grande, com aquela venda ali, a conta fechava, o DRE era ótimo, os caras estão todos milionários e tudo mais, só que o cliente ia embora. Eu mesmo sou um. Eu era assinante da Finclass, agora eu não chego nem perto de Finclass, meu dinheiro tá na Rico, tá na Caixa, tá no Itaú. E aí eles falam assim, pô, a gente treina os caras e os caras foram embora. Nós precisamos resolver o LTV. Aí foi quando veio a XP, investiu uma grana neles, comprou 25%, acho que foi um valuation de 1 bi. Aí eles adquiriram a Portfel, a Grão, e aí são empresas que estão nessa lógica do tempo do cliente. Os caras estão investindo, contratando, etc., para poder subir essa carteira, né? André, eles querem chegar a 100 bi administrado até legal final da década, eu acho. Pois é, a primeira questão é a gente entender de uma forma mais efetiva que a gente está na economia do intangível. Então, assim, o que seu balanço diz tem muito pouca importância, tá? Por quê? A importância que tem é eu vou quebrar ou não vou quebrar. Mais nada. Mas de valor de negócio, você fala, não tem, né? Ou da capacidade de gerar valor para aquele negócio. Potência que ele tem no futuro. Você pega, por exemplo, uma Petrobras. O pessoal que faz análise fundamentalista gosta de comparar muito o valor de mercado e o valor patrimonial. E não gosta que estejam muito acima ali de, sei lá, 1,5, 2, coisa desse tipo. Cara, essa análise faz sentido para Petrobras? Faz todo sentido. Mas não faz para o Nubank, por exemplo, né? Não faz para o Nubank, não faz para... A Apple, a última vez que eu tive a curiosidade de olhar, o múltiplo era de 50 vezes. Mas a questão não era a seguinte, na nova economia, esse múltiplo é mais alto. Na nova economia, esse múltiplo não faz sentido. Sabe? Larga isso, esquece. Entendi. E quando a gente fala em intangível, a galera começa a falar assim, poxa, a minha marca, óbvio que tem valor, é óbvio que é importante. A capacidade, o treinamento e a cultura da minha empresa, é óbvio que é importante. O meu P&D, todo o software que eu desenvolvi aqui dentro, é óbvio que isso é importante. Mas na hora do vamos ver, só tem um intangível que você pode medir e que você pode ter gestão, que é o cliente.
Então não tem outro jeito, não tem outro jeito, tá? Você tem que enxergar a sua empresa com base no cliente. E o cliente, enxergar com base no cliente é frequência de consumo, fidelidade, o motivo para ele ficar contigo. Exatamente. Na verdade, a gente nem precisa necessariamente entrar, por exemplo, motivo para ele ficar, não. Mas assim, frequência. Quando é que ele começou a ter um relacionamento com a empresa? Tá? Qual que é a margem que ele gera para você? Você tem, por exemplo, marketplaces que você tem um custo muito baixo para trazer o cliente fica muito tempo com você, mas ele dá um lucrinho desse tamanhozinho a vida inteira. Não adianta também. Então, você tem que ter a noção do valor que está sendo gerado por esse cliente e você tem que aprender a operar as alavancas de geração de valor que a gente tem ali, que é, efetivamente, ou ele ficar mais tempo com você, ou ele dar mais lucro em cada transação, ou ele fazer mais transações com mais frequência, com ticket mais elevado. Ali você começa a enxergar efetivamente o seu negócio. Tá? E ali você começa a ver, por exemplo, que ao contrário do que muita gente diz, você tem muita startup que gasta demais. E, cara, o que tem de startup também que gasta de menos. Como que seria? Quando a gente faz uma análise cuidadosa desse tipo, a gente pode descobrir, por exemplo, que você tem uma maquininha ali que para cada real que você coloca, retornam R$10 ao longo do tempo. Veja bem, se eu estou falando que ao longo do tempo, eu estou falando de futuro. Se estou falando de futuro, eu estou falando de incerteza. Eu não estou falando de certeza igual está no balanço, que é o passado, igual o DRE, que está falando do ano passado, que já aconteceu. Mas de todo modo, essas coisas funcionam muito bem. Sabe? Dá pra gente fazer projeções que depois você vê assim que deu 2, 3% de erro. Entendi. Então assim, um empreendedor que tem uma máquina de transformar R$1 em R$10, o que é racional ele fazer? Meter grana, né? Meter grana. E o que vai acontecer no DRE? Vai sangrar. Mas o que vai acontecer com o valor do negócio? Vai crescer. Você tá criando valor. Aí a parada que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Que tem uns doidos também. Exatamente. Como que você entendeu que você tem uma máquina? Porque esse que é o detalhe. Aí, realmente... Hoje de manhã eu gravei um vídeo no canal que eu faço umas reflexões todo dia de manhã, né? Eu falei assim, que o empreendedor com autoestima alta, ele é mais perigoso do que o empreendedor com autoestima baixa, porque o cara acredita demais, mas qual que é a referência? Tipo assim, cara, beleza. Se eu tenho uma maquininha que um faz 10 em X tempo, é só eu botar que vai virar. Mas como que eu tenho? Maravilha. Aí, vamos entrar para um lado um pouquinho mais técnico da nossa conversa, tá? Toda a gestão financeira na história da humanidade, vamos dizer assim, foi feita usando matemática. Sim. Tá? Matemática é a ferramenta que a gente usa para manipular números que você tem certeza. Sim. Agora, para eu saber sobre o valor de um cliente, né, inclusive o valor futuro, não apenas o valor, né, que já foi realizado no passado, no presente e no futuro, eu não posso mais usar matemática. Eu não posso mais usar 4 operações. Eu tenho que usar estatística. Porque é a ferramenta que a gente trabalha, a incerteza, que é o futuro, aquilo que é provável, mas não aquilo que é certo. Isso nos traz realmente alguma complexidade. Tá? Então o que a gente faz? A gente tem algumas alternativas. Tá? Uma que é a seguinte, a gente de forma muito consciente, a gente fazer análise do cliente usando os métodos que a gente chama que são descritivos, tá? Que são métodos que são próprios até muitas vezes do mundo da estatística, mas ele trata só do passado. Tá? Aí a gente analisa que são 4 operações, muito simples. Projeção. A gente pegar tudo que a gente tem do passado e mastigar aquilo do jeito que interessa para nos dar a informação que a gente quer. Tá? Ou realmente a gente aprende um pouquinho mais e vai fazer essa análise que inclui futuro. Eu recomendo sempre as empresas, as startups, elas começarem pelo que a gente chama aí dessa parte da análise descritiva, tá? Que é, ainda usando as 4 operações, o Excel mesmo, tudo, a gente fazer boas análises de cliente, não é só lucro, não é só DRE,
com dados do passado. Tá? Então, com isso, eu consigo ver, por exemplo, que lá daquela turma de clientes que chegou em, sei lá, primeiro trimestre de 2024, né, que a gente chama de cohort, né? Que é aquele grupo de clientes que chegou ao mesmo tempo. Eu gastei 100 mil para adquirir aqueles clientes e até hoje, tá? Não é futuro não, sem projeto a futuro, esse pessoal já me deu 400 mil de lucro. Isso é trivial, essa análise. Tá? Você vai pegar lá seu primeiro trimestre lá de 2024, aí você vai analisar quanto você gastou em marketing, vendas e talvez alguns outros pontos, tem alguns ajustezinhos, mas grosso modo é isso. E você vai olhar o lucro acumulado dessa turma ao longo do tempo. Se você vê que muito rapidamente eles ultrapassam o valor que você investiu e continuam gerando lucro, tá fácil. Tá fácil, tá bonito. Tá, você plotar num gráfico, vai estar um foguetinho assim que vai passar ali o eixo X, que é o break-even, e vai embora. Aí você me perguntar, qual que é o LTV desse pessoal? Cara, não sei, mas tá tudo bem. Entendi. Tá tudo bem. O que o mercado acaba fazendo muitas vezes, tá? E eu não recomendo nem um pouco, é o seguinte, é não ficando nem num polo, tá? Que é essa análise descritiva que dá para fazer direitinho, dá para aprender com simplicidade, e nem fazendo os cálculos mais corretos que incluem essa parte mais de futuro. É tentando juntar esses dois mundos e ficando uma mistureba. O que é? São algumas formulazinhas grosseiras para tentar fazer o LTV quando você não sabe fazer LTV. Tô olhando para cá porque a gente está falando de um modo super jovem que a gente chama ele de próximo passo. Planejamento e monitoramento sistemático. A gente está falando disso aqui. O que mais que a gente está falando? A gente está falando de capricho e a gente está falando de radar ligado. Mas é complexo, cara, essa parada, né? É bem complexa. Ela é complexa e aí o que o mercado faz? Começa a procurar atalhos. Só que esses atalhos não funcionam. Difícil. Não, mas veja bem. É um palpite, né? Você tem a alternativa de você trabalhar bem os seus dados do passado e você ter boas análises. Você vai ter uma gestão bem razoável da sua startup entendendo só o passado. Entendi. Mas não na ótica tradicional, na ótica de cliente. Tá. Agora, você começa a fazer, por exemplo, o famoso 1 sobre churn, né, como uma forma de calcular o tempo de vida do cliente para chegar no LTV, você tem um resultado que é errado. Então, assim, é melhor a gente fugir desses atalhos, porque eles não dão resultados realmente que funcionam. Tá? Aí o pessoal fica tentando, eu não quero ter o trabalho todo de fazer que é a forma mais, né, correta, mas eu quero ter o resultado como se ele fosse o correto. E fica nesses atalhos que realmente não trazem um resultado legal para a startup. Tem alguma fórmula que é referência para ti? Pois é, quando a gente está, né, nessa análise descritiva, em geral a gente não foge muito assim, de 4 operações, sabe, tudo que a gente faz assim, no tabela dinâmica do Excel é mais que o suficiente. Ah, é? Mais que o suficiente. A gente realmente usa a tabela dinâmica para virar o dado para um lado, para o outro e tudo. Agora, quando a gente está nessa análise, né, de futuro, a gente usa alguns métodos que tem que ser um pouquinho mais específicos, mas assim, dá para fazer no Excel também, tá? Entendi. Não é nada também que a gente precisa ter uma ferramenta específica, cara, nada disso não. O Excel também usa uma função dele chamada solver, porque você tem que ter a fórmula adequada para fazer a modelagem e a gente chega no resultado. E analisa quais números para poder ir para o futuro? A gente tenta trabalhar sempre da forma mais bottom-up possível, tá? Quando a gente realmente vai fazer debaixo dos fundamentos, né? Pro todo, né? Então, assim, o que é uma análise mais grosseira que o pessoal faz por aí, né? Pegar, por exemplo, um lucro, um faturamento e colocar um crescimento de 10% ao mês, ao ano, que seja, e pronto, vamos embora. O que é mais interessante a gente fazer? A gente entender qual que é a dinâmica de aquisição de clientes dessa empresa, tá? E para isso a gente faz um modelo de aquisição, né? Entendendo ali, poxa, se eu coloco aqui tantos R$1.000, quantos clientes vão chegar?
A gente faz um modelo de retenção desses clientes ao longo do tempo, tá? E isso tudo a gente faz com base no histórico da empresa. E a gente faz um modelo de monetização desses clientes, que é, por exemplo, poxa, ele começa aqui gastando R$100 por mês, mas na média, no 12º mês, ele está gastando 200, por exemplo. Na hora que a gente junta esses modelos, a gente tem um modelo de receita para a empresa e a gente consegue modelar um negócio. Uma coisa, André, que às vezes o pessoal não para pensar, é que na economia tradicional, vender e faturar é quase que a mesma coisa, né? Mais uma vez, né, o caso da padaria. O tanto que eles querem faturar no mês é quanto eles querem vender. No nosso caso, né, que a gente está falando tipicamente de negócio que tem assinatura, que tem recorrência, uma startup, por exemplo, que já está no mercado há algum tempo, né, já tem uma base de clientes e que tem, por exemplo, uma meta de faturar 10 milhões esse ano, ela tem uma meta de vendas que é qualquer número menos 10 milhões. Porque você tem um carrego da receita que vem do passado. Se a gente não entende que a receita que veio do passado, você vai perder clientes, mas os clientes que ficaram muitas vezes vão gastar mais e você vai ter uma receita meio que garantida esse ano de X, você não consegue nem ter meta de vendas. Como que você consegue ter meta de vendas se você não sabe quanto que você já tem de receita garantida dos anos anteriores? Entendi. Então esses mundos meio que andavam juntos, agora eles estão muito separados, né? Porque você está efetivamente trabalhando com o que você fez no passado, né? Você trouxe bons clientes, de repente sua meta de vendas esse ano vai estar tranquila. Se você trouxe só cliente ruim no passado, que fica indo embora, sua meta de vendas vai ter que ser mais elevada. Esse número a gente tem que olhar, né, em cada caso. Então, uma análise mais complexa. Agora me conta aqui, beleza, você teve 3 startups, todas... Como é que foi a história durante o empreendedorismo? Como é que você chegou na comunidade de métricas digitais? Como é que a sua carreira evoluiu? Como é que foram essas experiências com startup? Como que você fez com isso, né? Pois é, eu tive, né, algumas startups, né, e fiz exit, né? Como que você vendeu? Sim. Cara, exit é botar a grana no bolso, para quem não sabe. Que ele fala esses termos super chicosos aí, tem que traduzir. Como é que foi? Quais foram as startups? Como que você se meteu nessa? Pois é, foram principalmente a ETEG, que era uma empresa mais de serviços, tá no mercado até hoje. TEG? ETEG. ETEG. TEG. A outra TEG. é TEG, isso. A gente fez projetos aí para governo, para grandes empresas, para bancos. Nesse caso, ela era uma prestadora de serviço. Era o que antigamente chamava de fábrica de software, né? Entendi. Você montou uma fábrica de software e aí você fez o exit. Isso. Nesse caso, a empresa de serviço foi uma venda para os próprios sócios e teve também uma startup na área de educação, um software para a escola, que a gente acabou fazendo o exit para o grupo Arco Educacional. Uau, então foram 2 casos de muito sucesso, né? Foram 2 cases interessantes. Aí eu fui passar um tempo fora do Brasil, fiquei 5 anos. Ganhou pouco dinheiro, né? Ficou 5 anos fora. Não, mas trabalhando. Passei 5 anos no Canadá. Achei que você ia falar assim, Vale do Silício, prestando consultoria pro Google. Na verdade, eu estava no lugar lá que eles chamam de Vale do Silício do Canadá, na região de Waterloo, no Canadá. E como é que foi lá? Foi fantástica a experiência. A gente realmente aprende muito, né, quando a gente tem... Né? Me fala aqui, a gente tem que conversar um pouquinho com a audiência. Como que você foi parar numa startup? Tipo assim, você falou que a sua primeira experiência empreendendo foi em uma startup no final do curso, na faculdade. Isso, não, foi a Software House. Isso. Foi a primeira vez que você empreendeu. Sim. É porque a nossa turma aqui, ela é muito preocupada com essa questão do início. Você tem medo de tentar, de se arriscar, de fazer uma virada. Pô, você estava na Federal, você trabalha onde você quiser. Formando em ciência da computação na Federal, que ano que era? Era em 2001. 2001, formando em ciência da computação pela Federal. Trabalho onde eu quiser, né, cara? Primeiro, eu lembro que o meu salário, eu formei no Cotemig em 99,
O meu primeiro salário foi 5 salários mínimos e era um colégio técnico, imagina uma federal, né? E aí, como que foi isso pra você? Foi com colegas, né, da faculdade mesmo, que acho que é um padrão bem comum, né? E uma mistura de sonho com falta de juízo, né? Tem que temperar bem os dois aí. A gente viu que, pô... Você acabou de falar aqui, ó. Coragem com juízo. Exatamente. Assumir desafios moderados, avaliando alternativas e respondendo pessoalmente a eles. Mas foi um desafio moderado, não foi, não? Ou foi loucura? Foi um desafio moderado, principalmente por causa da idade, né? Eu acho que... Mas você botou grana, você se arriscou muito? Não, a gente foi prestando serviço, a gente pegou dinheiro emprestado. Muita? A gente pegou uma linha do BDMG na época lá de 30 mil reais. O que era uma grana. 30 assim, pratas, se você não sabe, você comprava 2 apartamentos, 2 quartos. Né? Por aí. São uns 400 mil hoje em dia. E a gente gastou esse dinheiro todo e não teve retorno. A realidade foi essa. Nossa Senhora. O projeto que a gente tinha mesmo no início lá do negócio que a gente estava criando não deu certo. E nesse meio tempo a gente começou a fazer o que tinha pela frente, a prestar serviço, a fazer projetos para grandes empresas e tudo mais. Que a BDMG te dava 1 ano para começar a pagar. Exatamente. E exatamente. Aí você foi tentando desenvolver, na hora que a água bateu na bunda ali... O produto não estava gerando receita e a conta já estava chegando, a prestação já estava chegando para ser paga. Então a gente tinha 2 problemas. Um que era realmente gerar receita, fazer o negócio virar, e outro a dívida que a gente tinha criado. Nossa! Então foi um desafio a mais ainda para a gente correr atrás e pegar projetos. E aí vocês começaram a pegar vários projetos e conseguiram entregar os projetos e bancar. Exatamente. E aí a gente foi crescendo aí a partir disso. Mais uma aqui, tá? Modo super jovem, não desiste. Enfrentar obstáculos decididamente, mantendo ou mudando a estratégia para alcançar o sucesso. Olha só o que você está me contando. Você bateu, tinha um sonho. Todo empreendedor meio doido, eu acho. Pega 400 pratas emprestadas, foi 30, né? O dinheiro acabou, o BDMG costuma te dar 12 meses para começar a pagar, as taxas de juros vão comendo, a água bateu ali, chegou na bunda, no pescoço, ele, opa! Começou a desenvolver um tantão de projeto, quer dizer, ele não desistiu, ele mudou. A diferença da teimosia e da persistência é que se ele fosse teimoso, ele ia tentar fazer receita do mesmo jeito, mas não dava. Ele girou e foi persistente. Conseguiu, né, cara? Até que conseguiu fazer um exit. Muito bom. Exatamente. E o segundo, você já estava com grana. Como é que era? Aí esse segundo negócio nasceu dentro do primeiro. Ele foi tipo um spin-off. E aí realmente teve muitos desafios, mas já tinha alguma estrutura. Até era uma área dentro, né, dessa primeira empresa que a gente criou essa startup. E ela fazia o quê? Ela fazia um aplicativo para escola, para comunicação de família e escola. Comunicação. Poxa, isso era uma dor grave na época. Sim. App? Então app é 2008, 2009? Foi por aí. Foi por aí. Que o iPhone saiu em 2007, né? Quando a gente começou a startup, a gente tinha um desafio que nem todo mundo tinha smartphone. Então, foi bem na virada, assim mesmo. Acho que ali 2010, 2012, por aí a gente estava começando. E aí você fez o exit quando? Foi em 2018, 2016 eu já estava um pouco saindo da operação ali, 2018 foi feito o exit. E foi um bom negócio? Foi um bom negócio, sim. Muito bom, muito bom. E aí tu resolveu virar consultor, professor, o que te deu? Cansei de empreender, que saco, quase morri. Eu acho que o que aconteceu é que no meio disso tudo, eu já estava vendo essa nova visão financeira. Eu acho que isso foi lá para 2012, 2014, por aí afora, que o mercado já falava muito sobre essas métricas, essas coisas, e eu no começo fui muito cético. Eu falei, isso aí é para vender palestra, para vender curso, cara, finanças, pô. Finanças não muda. Né? Básico, não tem jeito, matemática, né? Não tem jeito. E eu fui bem resistente durante algum tempo. Até que um belo dia eu comecei a olhar e falei, caraca, agora que eu estou entendendo
por que o pessoal está falando sobre essa outra forma, né, de medir, de enxergar os negócios. E que, na verdade, André, muito mais do que fazer fórmula de um jeito diferente para indicador, é uma visão diferente mesmo. Sim, eu tô com dificuldade de enxergar, tá? Eu vou querer estudar o material que você tiver, só tenho que encaixar isso na minha vida. Mas eu vou querer entender isso, faz sentido para mim aqui. Mas eu não entendi, tá? Eu juro que eu acho que acima de tudo, André, é a gente parar de pensar os nossos negócios em termos de produto e pensar mais em termos de cliente. Certo. Mas isso eu consegui pegar. O que eu não tô conseguindo é visualizar como é que eu encaixo isso na minha vida. Assim, tipo assim, pô, vou pensar em forma de cliente, vou pensar o tempo que ele pode ficar, o tanto que ele está satisfeito, eu vou pensar nos meus NPS. Teve uma coisa que você falou que é muito interessante. Se eu deixar de existir, o que vai acontecer com o meu cliente? Ele, né, como é que ele vai se sentir em relação a isso? Né? É uma visão que ela passa muito por essa questão de... Eu acho que tem uma forma interessante de a gente pensar isso, tá? Para mim, para um negócio ser bom, ele tem 3 requisitos, tá? E nenhum deles vai passar literalmente pelo lucro que a gente está tendo esse ano. O primeiro deles é o seguinte: eu tenho um retorno elevado sobre o investimento que eu faço. Para cada R$1 que eu coloco, eu volto 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o primeiro dos 3. O segundo é, eu consigo crescer? Se eu não conseguir crescer, também não adianta. Eu falo, poxa, eu troco aqui R$1 por 10, mas eu não consigo ter volume financeiro nesse negócio. Não me interessa também um negócio que eu não tenha um certo volume. E o terceiro é, o meu teto é alto ou é baixo? Meu TAM, né, meu tamanho total de mercado. Se eu consigo multiplicar meu capital de uma forma agressiva, eu consigo crescer em volume de receita e o meu mercado não é pequeno, André, eu tenho que estar errando muito, muito feio em algum outro aspecto do negócio para esse negócio não ser bom. Você pode falar, pô, Rodrigo, mas a gente tem também aqui a questão de custo fixo, né? Eu falo, tá, beleza. Mas se você não estiver errando muito feio no seu custo fixo, com esses 3 requisitos você tem um grande negócio. Você não precisa pensar mais nada. Dentro de proporções razoáveis, é claro. Né? Você também não pode falar, poxa, eu vou errar feio em outros aspectos do negócio. Mas assim, você tem um retorno do investimento, você cresce, e o seu teto não é baixo, para mim isso é uma definição de um bom negócio. Eu tenho retorno do meu investimento, eu consigo crescer, e meu teto, que é onde o máximo que eu consigo chegar, é alto, é isso. É um bom negócio. E sendo que quando, né, a gente fala desse primeiro item, né, que é o retorno elevado, a gente está pensando em cliente, tá pensando em investimento que você fez em cliente. Você tem 2 tipos de investimento que você pode fazer numa startup, né, que é em cliente e é em P&D. Os 2, contabilmente, gerencialmente, são despesas. Só que um deles, que é o investimento que você faz em cliente, se o seu negócio tiver um mínimo de maturidade, você já consegue enxergar que ele dá um bom retorno ou não. O P&D, ele é uma parte mais cruel da história. Porque assim, P&D, você fala assim, cara, eu vou gastar aqui mais tantos milhões aqui em P&D. Se rola alguma coisa. Cara, qual é o retorno disso? Não sei. Então aqui... Muitas vezes você pode até saber, mas você não sabe se vai dar certo. Você não também, sabe. Né? Se vai virar ou não vai, né? Pô, eu fico imaginando uma coisa muito fácil de entender. Pesquisa para cura de câncer. Aí eu comecei a identificar que tem umas empresas que estão localizando que a célula de câncer ela é fujona. Tipo assim, o sistema imunológico vai pegar, ela fica correndo, o sistema imunológico, parece um joguinho, né, cara? Eu vi a ilustração disso, aí os caras estão tentando um jeito de pegar a célula fujona. Tem como isso dar errado? Vai ganhar dinheiro pra caramba, mas como é que eu sei se os caras vão ou não vão conseguir, né? O cara é um acadêmico, tem uma aposta que ele acha que, se a gente fizer esse investimento aqui, talvez, e eu não te dou garantia nenhuma,
Nenhuma, e aí você fica, pô, não pode. E aí você tem sempre assim, um dilema dentro de uma startup, que é o seguinte, eu tenho 2 lugares aqui para multiplicar meu capital. A atração, né, de clientes, né, e o P&D. O nosso desafio é sempre falar assim, qual dos dois vai me dar um retorno mais elevado? A diferença é que um deles te dá uma certa previsibilidade. Né? Sim. E aí... Mas o outro também pode ser um trampolim, assim. Exatamente. Exatamente. E a gente temos mudanças no mercado. Então, sim, nos últimos anos, começou a moda de falar assim, o negócio agora é você oferecer vários produtos para o seu cliente. Pô, eu tô achando isso tão bagunçado, cara. Pois é. Tem gente que tá sabendo fazer isso, tipo no Nubank, por exemplo, e tem gente que tá transformando o aplicativo num birô esquisitaço, que você não sabe nem o que você tá fazendo, né? Olha, em casos concretos, na vida real, né, nada é simples, nada é fácil. A gente nunca vai ter uma resposta fácil. Mas vamos dizer assim, a lógica que a gente tem que pensar é a seguinte. Antes, era barato adquirir cliente e era caro fazer software. Então, o que todo mundo falava? Foco, faça um produto e venda muito. Mas porque fazer era caro e vender era barato. Hoje em dia vender é um absurdo. Muito agora caro. Inverteu. Agora fazer é relativamente barato e trazer cliente é relativamente caro. E aí o que o mercado começou a falar? Falou, pô, peraí. Então se para fazer novos produtos é barato e eu já tenho milhares de clientes, cara, em vez de procurar cliente novo, eu vou fazer produto novo e vender para essa base. A relação se inverteu e a lógica se inverteu. Sim. Mas não é porque simplesmente, nossa, agora o negócio é ter vários produtos. É porque assim, tá tão caro arrumar novos clientes para o produto que você já tem, que ficou mais barato você ter novos produtos para o cliente que você já tem. Mas é porque essas relações de força no mercado se inverteram. Sim. E no futuro pode inverter de novo. Sim. Talvez, né, acho que não tem uma perspectiva disso, mas a gente não entende o fundamento, a gente pega só a receitinha de bolo, né? A gente vai só na onda do mercado. Você fala isso por causa da IA, porque a execução hoje está muito mais simples. Exatamente. Né? Eu tenho feito reuniões, fiz inclusive uma ontem com a minha equipe de marketing. Falei, gente, o valor agora é pensar, não é fazer. Exatamente. Diminui a lista de tarefa, porque vocês vão pensar como é que vocês vão construir as coisas, qual que é a posição de cada um. Isso que é o valor, né? Então, quando a gente entrou no mercado, né, era o método cascata, né? Aí depois não, agora é ágil. Era o Extreme Programming, depois era o ágil, as coisas mudavam direito, e aí o ágil era o que eu mais gostava, só que agora tem um método novo, que é token, token entrega. Então o ser humano no meio aqui, ó. Tipo assim, eu tava discutindo isso hoje de manhã com a minha equipe de tecnologia aqui. É verdade, então assim, a gente tem que pensar, poxa, antes parava, né, o método cascata, fazer uma especificação de requisitos um pouco mais cuidadosa. Em certo sentido, né, guardando as devidas proporções, está voltando. Né? A gente pensar mais, especificar requisito mais, porque a gente não precisa, a gente precisa ter uma economia de token. Exatamente. E a gente precisa dar uma orientação para fazer uma vez só, de preferência. Você tendo um requisito bem definido, você tem assim, mais do que meio caminho andado. É isso mesmo. Engraçado essas mudanças. E como é que é agora? Tipo assim, você está como professor, consultor de empresas, essa comunidade de métricas digitais, como é que é? O Leandro falou que já tem milhões de pessoas. Deus te ouça. A comunidade, André, é o seguinte, é um espaço para quem quer ter orientação nesse tipo de assunto que a gente está discutindo aqui, mas... Mas é paga a comunidade? Sim, tem um grupo aberto, mas tem a parte paga também, que as pessoas podem ter uma mentoria coletiva para fazer isso que a gente está discutindo aqui de uma forma bem prática e bem profissional. Presencial também. Em Belo Horizonte? Não, é remota, com o pessoal espalhado aí para todo lado mesmo. Nossa, eu gostaria de me encaixar, viu?
Se eu não der conta, às vezes eu consigo colocar alguns sócios nisso. Muitas vezes, André, o que acontece... E como é que funciona? Paga quanto? Como é que é? As frequências disso? Fala disso. Não, a gente tem conteúdos e tem uma mensalidadezinha lá de 200, 300 reais. E aí a gente tem uma mentoria coletiva que a gente junta a turma toda e ajuda as startups a pensarem essas coisas, fazerem essas coisas na prática. Com templates, com vídeo, com planilhas, com material, para fazer esse tipo de análise, né, da forma que precisa realmente ser feita. E assim, de forma prática também, não é criando burocracia para startup. Que legal. O que acontece muito é que às vezes assim, hoje a gente tem uma pessoa, né, na startup que não tinha experiência nenhuma, hoje a gente tem alguém que vem, vamos dizer assim, da velha economia. Pega alguém para cuidado financeiro, que conhece de finanças, mas da velha economia. E aí a pessoa tendo acesso a esses conhecimentos, ela consegue efetivamente navegar dentro do mundo, né, das finanças, né, das métricas de startup de uma forma bem mais... Porque realmente faz sentido essa comunidade, porque não... Tipo assim, pode ser que depois que eu participar, eu começo a falar assim, pô, é simples, né? Agora tinha um amigo meu que ele foi fazer doutorado em física quântica na Alemanha. Meu Deus. E aí eu não entendi as paradas e ele ficava sem paciência comigo. Pô, André, você não entende isso aqui não? É só você calcular a diferencial assim, assado. No momento eu tô assim, cara, eu tô quase entendendo o que você tá falando, mas eu preciso aprofundar. Ou seja, a comunidade faz muito sentido, eu acho. Exatamente. E eu preciso exercitar isso também, né? Porque não é só eu ver um vídeo, não é? Exatamente. Colocar em prática, é levar pro grupo e falar, gente, eu tô fazendo assim, eu tô pensando, tô chegando a essa conclusão, faz sentido, minha conclusão tá correta, né? E a gente acompanha a turma toda nisso aí. Rodrigo, eu achei o papo maravilhoso, gostei demais. Eu tenho mais um presente para você. Queria ficar mais tempo, mas um cara desse tem uma agenda que eu vou te falar, né? Conseguiu uma hora dele, já foi ótimo. Tá aqui, ó. Vou tirar para ti. Aqui, ó. Esse aqui é o DOT 8. A gente tem um cupom para você experimentar o Busca Milhas Voyage. DOT 8. Busca Milhas Voyage é a nossa aplicação para viajantes expert e agentes de viagem que operam com milhas aéreas. Legal. Se você tiver milhas aéreas, o Voyage ele tem um grande database com as tarifas promo. A gente faz muita requisição, a gente consegue sintetizar ótimas oportunidades de voo, igual ontem eu estava vendo BH, Porto Alegre, 6.500 milhas da Latam. É de graça, né? 6.500 milhas da Latam, a pessoa que gasta 2, 3 mil no cartão, em 2 meses já consegue ir. E o DOT 8 é o nosso sistema de controle de folha de ponto eletrônico, que ele faz o mapeamento do passivo trabalhista e ele monitora risco trabalhista no momento que ele acontece. Diferente da maioria dos softwares que você tem que ir lá e ver um relatório, algum humano tem que interagir, a própria ferramenta ela notifica o gestor que uma coisa que não deveria ter acontecido aconteceu, para que ele tome as medidas imediatamente para isso não virar uma bomba. Isso aqui é um presente para você, cara, para você não esquecer desse momento. Se puder abrir, enquanto isso você pensa uma mensagem para despedir da turma, dos nossos empreendedores de casa. Que legal, personalizado, hein? Personalizado. Pô, André. Isso fantástico. Muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui. Isso é uma frase que eu falo muito, não esqueça de curtir a jornada, porque a gente vai empreender, entra na loucura e na pilha do empreendedorismo da vida e esquece de apreciar um pôr do sol, apreciar uma boa conversa, igual a gente está tendo aqui, né? Apreciar um momento especial e aí, isso daí, essa canequinha eu levo para quem visita a gente e entrego de presente. Maravilha. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. O que você fala para a nossa turma aí? Pessoal, eu acho que o nosso grande desafio, né, é a gente tentar navegar do lado sonhador, né, e para o lado analítico com bastante frequência e sem perder, né, a cabeça tanto de um lado quanto do outro. Porque ninguém entra para um projeto que vai tomar, né, alguns dos melhores anos da nossa vida, assim, tem um grande sonho, mas também a gente não pode correr o risco de jogar esses anos num projeto que já está dando todas as indicações, por exemplo, que vai dar errado. Pois é.
E a gente tem uma tendência muito forte de ou ir muito para o lado analítico ou muito para o lado sonhador. E os melhores empreendedores são justamente aqueles que conseguem navegar bem entre esses dois mundos, né? E fazer com que uma visão, né, um lado do cérebro, né, como dizem a teoria lá, né, fomente o outro. Né? Show. De repente você entender que aquilo que você está fazendo, poxa, estava dando certo, nesse momento agora talvez não esteja tanto, o que eu fiz para o resultado ter melhorado, ter piorado? Isso é uma forma de fomentar o seu sonho e não de, né, te deixar apenas como um sonhador ou como alguém, um analítico chato que só fica fazendo conta, né, e que não pensa realmente, né, na mudança que você pode trazer com o seu projeto. Então eu acho que quem, né, consegue juntar esses dois mundos, essas visões, está num caminho que, né, só pode dar certo. Show demais. Para ter equilíbrio é necessário movimento. Movimentar entre os dois extremos em constante. Por isso que eu sempre tenho o 8 aqui. O 8 é um número que ele representa o infinito, tem um começo e um recomeço. Se você gostou do conteúdo, lembra de se inscrever no canal, comenta o que você achou, dá aquele likezinho que fortalece a gente e juízo. Não faça nada que o Rodrigo não faria. Valeu!